Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo. Estamos aqui hoje mais uma vez, um tempo frio aqui em Floripa, mas nós estamos aqui para bater um papo com vocês, levando um assunto de relevante importância hoje. Olha, importantíssimo mesmo como surgiu esse tema, a ruptura do invólucro. Nós já vamos ver o que é isso. Então, bom dia Lisa, Márcia Pereira, Silvia Renata, Kaique, Pablo Augusto, Fernando, André e Vitor. Está aqui a Viviane Moreira. Hoje tem pouca gente na sala, deve ser o frio, né? Então hoje, aqueles que estiverem aqui já vão ficar felizes porque o que nós temos para trocar ideia aqui é maravilhoso. E vamos direto ao tema então, né? Lembrando que nesta quinta-feira nós teremos a Cristina Cairo, que é uma escritora conhecidíssima. Nós vamos falar no Vida Inteligente da TV Floripa Canal 4 sobre a linguagem do corpo. Vai ser um programa muito bom, assim como todos os demais, ok? Então é isso aí. Bom dia André, bem-vindo a todos, tá? Então vamos entrar no tema direto. Quando surgiu esse tema, a ruptura do invólucro, a ideia que se apresentou era de que nós somos que nem aquelas borboletas presas na lagarta, né? Só que existe um tempo certo para a lagarta sair do casulo e virar borboleta. Se a gente antecipar esse processo, não sai nem lagarta e não sai nem borboleta, ambos morrem. Só que nós já estamos há muito tempo, milênio, sei lá quanto, né, que isso aqui existe, né, pelo menos através dos registros históricos. A humanidade já está caminhando em diversas, deixa eu fechar a janela aqui um pouco, em diversas épocas, em diversas eras, essas coisas todas, e nós já, creio que já está na hora das lagartas se transformarem em borboleta. Só que para romper esse invólucro é um processo gradativo, é um processo que tem que ter o tempo certo, cada um tem que ser a seu tempo, cada borboleta tem o seu tempo, cada lagarta tem o seu tempo de se transformar em borboleta. Então, eu creio que o momento se apresentou para que a gente possa começar, com todo o conhecimento que a gente adquiriu, seja nessa vida, seja através de leitura, seja através de histórias, seja através de todo esse tipo de informação que a gente recebe todo dia, que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. De qualquer forma, está no momento da gente romper um invólucro e buscar a nossa verdade, né? E acho que o momento é já. O momento é o aqui e o agora. A Adélia acabou de chegar, a Nilta também, bom dia. Bom dia, Cleonice também, olha aí. Cleonice ontem foi muito lembrado aqui por ocasião do agradecimento que eu fiz pela iniciativa de ver contribuintes para o Vida Inteligente, né? Graças a Cleonice e a equipe que se juntou a ela depois, nós estamos muito agradecidos pelo empenho. Bem, isso considerado isso, para que o invólucro seja rompido é necessário algumas coisas, e eu trouxe um material maravilhoso para vocês hoje, que vai ser compartilhado logo mais. O programa hoje vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Nossa, será que eu abri coisa errada? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver com o que eu ia ler para vocês. Então eu trouxe um material muito bom, que nós vamos aqui compartilhar e vocês vão ver. Eu recomendo que vocês prestem muita atenção no que nós vamos passar agora, apesar de que vai estar disponível logo mais. Lígia, bom dia. Viviane Moreira, um processo um tanto dolorido pelo receio de sair da zona de conforto, que já é conhecida para o novo e desconhecida até então. É mais ou menos isso, né? Mas todo mundo quer sair, só que não quer deixar essa zona de conforto, como falou a Viviane. O tema é muito interessante e amplo. As pessoas têm idades diferentes, então a ruptura do invólucro, consequentemente, se dá em tempos diferentes. André diz, é mais quanta gente quer ficar dentro do invólucro, tipo cobertor quentinho nesse frio. Alexandre, bom dia, é isso aí. Mas vamos direto ao tema aqui, que já estamos no tema. E depois que eu leio isso aqui para vocês, nós vamos debatendo aqui, né?
A origem latina da palavra initiare traz como uma ideia central iniciar uma nova vida ou despertar um processo que vai desenvolver. Segundo os hindus, os iniciados são os que nascem duas vezes. Quando a gente rompe esse invólucro que eu estou falando, a ruptura, aí começa a nossa verdadeira iniciação, né? Para isso é necessário que a gente rompa isso aí. A primeira, os iniciados são os que nascem duas vezes. A primeira da mãe natural, nossa mãe. A segunda do interior de si mesmo, rompendo o invólucro da materialidade que o aprisiona, abrindo as asas da espiritualidade para o ar e para o sol. Para os índios e outros povos primitivos, a iniciação consiste em deixar a vida comum do mortal para a imortalidade do grande guerreiro, e a saída da vida profana para uma ligação mais íntima com os deuses. Trata-se da indicação da via que o iniciado nos mistérios deve percorrer, orientado pelos instrutores. Esses instrutores que eu digo são pessoas daqui, não tem nada do além não. Na verdade, a iniciação não é um aprendizado exclusivamente intelectual e, portanto, é factível para pessoas simples. É o ingresso a um novo estado de consciência interna e, consequentemente, da alma, e também um processo de renovação interior para a construção de um mundo melhor, a partir do aperfeiçoamento da individualidade. A verdadeira iniciação é perene, e os seus resultados se manifestam todos os dias com nossa transformação interior, ou seja, o morrer do homem velho e o renascer de um novo homem. Os estágios são conhecidos, os estágios dos conhecimentos oferecidos nessa via indicada pela iniciação são vencidos nos graus iniciáticos: purificação, iluminação e perfeição. Dessa forma, o iniciante é aquele capaz de entender e ir procedendo às transformações. É conhecido a posteriori e por isso é difícil saber antes a acertar. Alguns jamais conseguirão vencer os umbrais da iniciação e não trilharão o caminho, achando que estão perdendo tempo. Porque fazer iniciação como todo mundo quer, acham que é fácil. As pessoas que têm dons, e aqui na sala a gente sabe que tem, as pessoas que têm dons de dividência, de premonição, tudo isso aqui, às vezes, muitas vezes, dizem assim: eu não gostaria de ter isso, porque a iniciação é um processo em volta. Da mesma forma como os dons ditos paranormais, que são mais do que normais, né? O paranormal é que é o normal, ele mostra tudo. Então nós temos que estar preparados para a iniciação e temos que estar preparados para o desenvolvimento daqueles dons que a gente gostaria de ter, que tem, na verdade tem, mas que a gente quer que se manifeste. Quando se manifesta, todo mundo diz: puxa vida, eu queria ser como antes. Então tá aí. Atualmente, por isso aqui, essa frase que nós acabamos de ler, que vocês podem achar estranho, alguns jamais conseguirão vencer os umbrais da iniciação e não trilharão o caminho, achando que estão perdendo tempo. Então, fica com medo. Atualmente, o homem bom, leal e fraterno é quase sempre vencido na luta pela vida ao enfrentar rivais sem escrúpulos, com as armas da mentira, da duplicidade, da baixeza e da traição. Enfim, a iniciação, ao contrário de ser um ato puramente social, foi idealizada para ser encenada como um drama, segundo os conhecimentos místico-iniciáticos, de forma a despertar para um novo estado da nossa consciência. Ficou clara essa entradinha aqui ou não? Essa história de renascimento, diz o André, é muito real. Vejo fotos e fotos de anos atrás e não me reconheço. Pareço realmente outra pessoa. A Francisca, bom dia, Francisca. Bom dia, Walter Santos. Minoro, bom dia, Minoro. Minoro, ele contradiz os de 6, né? Ele sempre chega atrasado. Nilta, voltando a falar aqui, né, da Nilta, lembrando que eu disse que as pessoas têm idades diferentes, então a ruptura do invólucro, consequentemente, se dá em tempos diferentes. É isso aí. Agora nós vamos entrar. Escola, teatro e templo tem relação? Eu acho que sim. Como eu não... Vamos ver o que vocês identificam. Não sei se tem alguém da SBE hoje aí na sala, mas vamos ver. Daqui a pouco a gente vê se tem relação.
Agora nós vamos entrar numa questão mais profunda ainda. Vamos falar sobre... Nós temos invólucros. E esses invólucros, nós vamos passar aqui para vocês 4 desses invólucros que são necessários para que a gente rompa esses invólucros, né? A gente possa entrar verdadeiramente no caminho da iniciação. O Minoru está justificando aqui, não precisa justificar, estou brincando com você. Então vamos começar pelo invólucro físico. O que é o invólucro físico? É o nosso corpo. Este corpo é um invólucro físico. O alimento possibilita o seu nascimento. Com alimento ele vive, sem alimento ele morre. Esse corpo consiste em epiderme, pele, carne, sangue, ossos e água. Não é o espírito, o eternamente puro, o que existe por si só. Ele não existia antes do nascimento e não existirá depois da morte. Existe apenas um breve lapso de tempo no intervalo entre ambos. Sua natureza é transitória e sujeita a mudança. Ele é um composto e não um elemento. Sua vitalidade é um simples reflexo. É um objeto sensorial que pode ser percebido como um jarro, como há de ser ele o espírito, o experimentador de todas as experiências? Como há de ser ele o espírito, o experimentador de todas as experiências? O corpo, nós estamos falando. O corpo consiste em braços, pernas e outros membros. Ele não é o espírito, pois quando um desses membros é amputado, o homem pode continuar vivendo e funcionando por meio de órgãos remanescentes. O corpo é controlado por outrem. Não pode ser o espírito o controlador. Então aqui eu acho que é aqui que quem controla o corpo é aqui, ó, a mente. O espírito observa o corpo com suas variadas características, ações e estágios de desenvolvimento. Que esse espírito que é a realidade permanente tem uma natureza distinta da do corpo é um fato que se evidencia por si mesmo. Vou repetir. Que esse espírito que é a realidade permanente tem uma natureza distinta da do corpo é um fato que se evidencia por si mesmo. O corpo é um feixe de ossos ligados pela carne. É sujo e cheio de imundícies. O corpo nunca pode ser identificado com o espírito, o conhecedor, o que existe por si só. A natureza do espírito é absolutamente distinta da do corpo. A natureza do espírito é absolutamente distinta da do corpo. Só o homem ignorante se identifica com o corpo, que é um composto de pele, carne, gordura, ossos e imundícies. O homem que possui discernimento espiritual sabe que o espírito, seu verdadeiro ser, a única realidade suprema, é diferente do corpo. O tolo pensa, eu sou o corpo. O homem inteligente pensa, eu sou uma alma individual unida a um corpo. Mas o sábio, na grandeza do seu conhecimento e discernimento espiritual, vê o espírito como a realidade. Ó tolos! Parai de identificar-vos com essa massa de pele, carne, gordura, ossos e imundícies. Identificai-vos com o absoluto e espírito iminente a todos os seres. Só assim podereis atingir a paz suprema. O homem inteligente pode ser versado nas leis morais, mas não tem a mínima possibilidade de libertar-se enquanto não deixar de se identificar com o corpo e os órgãos sensoriais. Essa identificação é produzida pela ilusão. Nunca vos identificais com a sombra projetada pelo vosso corpo, nem com o vosso reflexo, nem com o corpo que vedes num sonho ou em vossa imaginação. Por isso não deveis identificar-vos com esse corpo vivo. Aqueles que vivem na ignorância identificam o corpo com o espírito. Essa ignorância é a causa e a origem do nascimento, da morte e do renascimento. Por isso deveis empenhar-vos diligentemente para destruí-la. Quando o vosso coração estiver livre desta ignorância, já não haverá nenhuma possibilidade de renascimento. Tereis alcançado a imortalidade. Bom, esse primeiro trecho, esse invólucro primeiro, que a gente chama de corpo, ficou evidenciado por isso que acabamos de ler aqui, de que é necessário você ter a condição de quem rege esse corpo não é o espírito. Quem rege esse corpo é aqui. Então primeiro passo para você romper o invólucro do corpo é você ter consciência
de que existe um espírito, você tem que ter consciência do espírito e que esse corpo aqui é apenas uma condição transitória e que você, claro, deve cuidar dele como templo de experienciação desse espírito, mas de uma forma compreendendo que uma coisa é totalmente distinta da outra. A pergunta do Minoro, eu não sei. Perispírito é algo ligado ao espiritismo e eu não sei, não posso dizer, não tenho autoridade para falar sobre isso. Então vamos dar sequência? Vamos para o segundo invólucro, que é legal isso aqui, dá para pensar muito. O segundo invólucro que nós temos é o invólucro vital. O invólucro do espírito, chamado de invólucro vital, é composto pela força vital e pelos seus 5 órgãos da ação. O corpo é chamado invólucro físico e começa a existir quando é recoberto pelo invólucro vital. É assim que o corpo se envolve na ação. Esse invólucro vital não é o espírito, olha aí, Minoro, pois se compõe meramente dos ares vitais. Semelhante ao ar, ele entra e sai do corpo. Não sabe o que é bom ou o que é ruim, para si mesmo ou para os outros. É sempre dependente do espírito, o corpo vital, o invólucro vital. Dá para pensar, né? O invólucro mental, a turma está quietinha, estou gostando de ver assim, tem que prestar muita atenção no que a gente está passando hoje. O invólucro, o terceiro invólucro que a gente tem que romper ou ter um entendimento para a gente entrar no caminho da iniciação, né? Deixa antes de começar. A Cleonice diz: esse é o perispírito duplo etérico, isso. Etérico. O Fernando diz que caramba, está tudo conectado. O Pablo Augusto, corpo sujo, imundície, que loucura é essa? O corpo, a carne, o sangue é também o todo. Nesse corpo estão as partes dos outros reinos. Você não entendeu, Pablo? É que se você for ver o corpo em si, ele é isso mesmo. É uma imundície. Nossa, você não estudou medicina, você já foi no IML, você já foi num centro anatômico, aí você vai entender isso aqui. Você não tem ideia. Esse corpo realmente é uma imundície. E tem que ver, você tem que analisar pelo aspecto que foi abordado, né? Não nesse aspecto higiênico como você viu aqui. Não é esse caso. A Nilton diz o seguinte, de Porto Alegre: o corpo é instrumento para que o espírito tenha conhecimentos das coisas da matéria e assim evoluirmos de baixo para cima, rumo à nossa origem, mas se perde na noite dos tempos. Isso mesmo. Rogério Fogali: físico, vital, astral, mental, concreto, mental, abstrato, intuitivo, crítico, e por aí vai, né? Até o crístico, né, Rogério? Isso mesmo. Estes corpos interpenetram o corpo físico, diz a Cleonice, cada vez mais sutis. A Nilton diz que o corpo é um mal necessário para vivermos na matéria. Vamos falar agora de um terceiro invólucro que nós possuímos e que temos que romper, tendo o entendimento do vital e do físico, claro, né? do corpo, e para a gente alçar esse voo para o caminho da iniciação, então nós temos mais um invólucro que chama-se invólucro mental. A mente, ao lado dos órgãos da percepção, forma um invólucro mental. É ela que produz a consciência do eu e do meu. É ela também que nos permite discernir os objetivos. É dotada do poder e da faculdade de diferenciar os objetos, nomeando-os. É manifesta envolvendo o invólucro vital. O invólucro mental pode ser comparado ao fogo sacrificial. É alimentado pelo combustível de muitos desejos. Os 5 órgãos da percepção atuam como sacerdotes. Os objetos do desejo se derramam sobre ele como um fluxo contínuo de oblações. É assim que esse universo fenomenal começa a existir, o invólucro mental. A ignorância não está em parte alguma a não ser na mente. A mente está repleta de ignorância e esta produz a servidão do nascimento e da morte. Quando, no conhecimento do espírito, o homem transcende a mente, o universo fenomenal desaparece de sua consciência.
Quando o homem vive no domínio da ignorância mental, o universo fenomenal existe para ele. No sonho, a mente está desprovida do universo objetivo, mas cria por seu próprio poder um universo completo de sujeito e objeto. O estado de vigília não passa de um sonho prolongado. O universo fenomenal existe na mente. No sono, sem sonhos, quando a mente não está funcionando, nada existe. Esta é nossa experiência universal. O homem parece estar submetido ao nascimento e à morte. Isso é uma criação fictícia da mente e não uma realidade. Eu vou interromper porque estão escrevendo aqui e já vou dar sequência no invólucro mental. Um minutinho, vamos lá. Fernando diz ad infinitum ad eternum. Fernando o simile. A Cleonice diz que o corpo mental pode ser um total poder. Podemos com ele fazer quase tudo quando este superior aos outros transcendido. André, o enfoque do texto é a máxima de que nosso corpo são só veículos de consciência e que essa vida de pagar contas, namoro, casamento, etc., são só condições para evolução, às vezes mais complexas ou mais simples. Esse é o enfoque. Tá, vamos dar sequência aqui. O vento acumula as nuvens e o vento torna a dispensá-las. A mente cria a servidão e a mente também remove a servidão. A mente cria o apego ao corpo e às coisas deste mundo. Com isso, ela amarra o homem tal como um animal é amarrado por uma corda. Mas é também a mente que cria no homem uma profunda repugnância pelos objetos dos sentidos, como um veneno. Desse modo, ele o liberta de sua servidão. A mente, portanto, é a causa da servidão do homem e também da sua libertação. Ela produz a servidão quando é obscurecida por rajas, mas produz a libertação quando se desembaraça de rajas e tamas e se purifica, né? Sattvas, rajas e tamas. Nós falamos muito isso aqui no Vida Inteligente. Quando se pratica o discernimento e a impassibilidade com a exclusão de tudo mais, a mente se purifica e caminha para a libertação. Assim, o homem sábio que busca a libertação deve desenvolver essas duas qualidades em seu íntimo. O terrível tigre, chamado mente impura, ronda a floresta dos objetos dos sentidos. O homem sábio que busca a libertação não deve ir lá. A mente do experienciador cria todos os objetos que ele experiencia no estado de vigília ou de sonho. Incessantemente ele cria diferenças nos corpos, na cor, na condição social e na raça dos homens. Cria as variações das tendências. Cria desejos, ações e frutos das ações. Exatamente essas tendências são rajas, tamas e todas essas coisas. O homem é puro espírito livre de qualquer apego. A mente o ilude, acorrenta-o com os grilhões do corpo, dos órgãos sensoriais e da respiração vital. Cria nele a consciência do eu e do meu. Faz com que perambule interminavelmente entre os frutos das ações que ele produziu. O erro de identificar o espírito com o não espírito é a causa da roda do nascimento, morte e renascimento do homem. Essa falsa identificação é produzida pela mente. Portanto, é a mente que causa a miséria da roda do nascimento, morte e renascimento para o homem desprovido de discernimento, imaculado por rajas e tamas. Por isso, o sábio que conhece a realidade declarou estar a mente repleta de ignorância. Devido a essa ignorância, todas as criaturas do universo são irremediavelmente impelidas de lá para cá, como nuvens fustigadas pelo vento. Por isso, aquele que busca a libertação deve trabalhar arduamente para purificar a mente. Quando a mente se purificou, a libertação é tão fácil de colher quanto o fruto que jaz a um palmo da nossa mão. Procurem sinceramente a libertação, e tua cobiça dos objetos sensoriais será arrancada pela raiz. Pratica o desapego em relação a todas as ações. Crê na realidade. Devota-te à prática das disciplinas espirituais, tais como ouvir a palavra de Brahman, refletir e meditar sobre ela. Desse modo, a mente se libertará do mal de rajas. O invólucro mental não pode, pois, ser o espírito. Ele tem princípio e fim e está sujeito à mudança. É a morada da dor, a mente.
e um objeto da experiência. Aquele que vê aquele que vê não pode ser a coisa que é vista. Óbvio, né? Complexo ou não? É? Camas e manacamas, né? Cama manas, como é que é o nome disso aqui? É isso aí. Ah, tá. A Nilta diz que a mente tem um aspecto dual, inferior e superior. Kama, o corpo dos desejos. Disputa, manas, mente. Se os corpos superiores vencem a batalha do bem, então a vitória da ascensão é integral. Ao contrário, Cleonice, Kama, manas. Cleonice, desejo de mente. Isso. Kama, intelecto, diz a Nilta. Não, se Kama inferior vence a si, temos muito a nos vermos com as leis universais em termos de resgate. Pablo Augusto, o corpo acho que foi feito para sutilizar a consciência. O corpo é a prova de que o homem pode vencer ou não sua natureza animal. Na verdade, para mim seria um teste. É um teste, né? Então, a Eliana diz, então a mente é a própria Maia? Com toda certeza que a nossa mente é a nossa Maia. A maior Maia é a mente, porque é ela que vê e cria a Maia, né? Fernando Rettinger, e tudo se relaciona à velha e sábia frase, conhece-te a ti mesmo. Pois é. Pois é. Lover Deep, não sei quem é Lover Deep, beleza? A mente pode provocar Maia ou não, claro, mas toda a Maia é fruto da mente, né, Bélia? É a mente que desenvolve isso. E vamos para o último quesito para que a gente rompa esse invólucro, rompimento, a ruptura do invólucro que nos prende no início para a gente poder caminhar no caminho da iniciação, né? O início da iniciação é o invólucro, nós já falamos, invólucro do físico, invólucro do vital, invólucro do mental, e agora nós vamos entrar no invólucro do intelecto, que é esse que finaliza onde a gente precisa se libertar. A faculdade do discernimento, com seus poderes de inteligência, junto com os órgãos de percepção, é conhecida como invólucro do intelecto. Sua qualidade característica é de ser o agente da ação. É ele que causa o nascimento, a morte e o renascimento do homem. O poder de inteligência inerente ao invólucro do intelecto é um reflexo do espírito, a pura consciência. O invólucro do intelecto é um efeito de Maya. Ele possui a faculdade de conhecer e de agir e identifica-se inteiramente com o corpo, os órgãos sexuais nada, os órgãos sensoriais, etc. Não tem começo, caracteriza-se pela sua consciência do ego e constitui o homem individual. Estamos falando do intelecto. É o indicador de todas as ações e empreendimentos. Impelido pelas tendências e impressões formadas em nascimentos anteriores, ele pratica ações virtuosas ou pecaminosas e sofre as suas consequências. O invólucro do intelecto acumula experiências passando por muitos ventres de grau superior ou inferior. Isso aqui está meio complexo, hein? Pertencem-lhes os estados de vigília e de sonho. É objeto de dores e alegrias. Devido à sua consciência do eu e do meu, ele se identifica constantemente com o corpo e os estados físicos, assim como os deveres inerentes aos diferentes estágios e ordens da vida. Esse invólucro do intelecto brilha com luz intensa devido à sua proximidade do espírito resplandecente. É uma roupagem do espírito, mas o homem se identifica com ele e vagueia ao redor do círculo de nascimento, morte e renascimento devido à ilusão. O espírito, que é pura consciência, é a luz que brilha no santuário do coração, o centro de toda a força vital. É imutável, mas torna-se o ator e o experimentador quando é erroneamente identificado como um invólucro do intelecto. Que vamos ter que reler algumas vezes depois, né? O espírito assume as limitações do invólucro do intelecto, porque é erroneamente identificado com esse invólucro, que dele se distingue por completo. O espírito e o invólucro do intelecto são distintos. Esse homem, que é o espírito, considera-se separado dele e de Brahman, que é o único espírito de todas as criaturas. Do mesmo modo, o homem ignorante pode considerar um jarro como algo diferente da argila,
de que este é feito. Putz, bacana isso. Pela sua natureza, o espírito é erroneamente imutável e perfeito, mas assume o caráter e a natureza de seus invólucros por ser erroneamente identificado com eles. Embora desprovido de forma, o fogo assumirá a forma do ferro incandescente. Putz, adorei. Captaram aqui, mas é complexo, é complexo. Nossa Senhora, eu achei maravilhoso. Eu não tinha visto isso aqui na sua íntegra, aqui, né? Mas dá para distinguir intelecto, o invólucro do intelecto, da mente, do físico, do vital. E finalmente tudo isso aqui se identificando, e você tem condição de entender o que é o espírito, né? Fernando Hettinger diz que nós precisamos de mais uns 20% de razão e inteligência para trabalhar tudo isso, porque os 5% que temos, que a ciência ocidental diz, para mim está sendo pouco. Délia da Mata diz que está tudo à disposição do ser humano, por isso a iniciação é importante. Para nos direcionar com consciência, poderemos estar onde queremos, com certo domínio da consciência. E o Fernando diz que é excelente esse trecho final, sem dúvida que é excelente. Olha, o trecho inteiro é. O trecho inteiro é. Aí é que está tudo. Olha, por isso que é bacana esses temas que têm aparecido, porque todo mundo quer se iniciar, né? Mas existem que. Não é só se iniciar, botar um uniforme, se inscrever em alguma associação, alguma entidade, alguma sociedade, fazer ritual, tudo, mas você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe exatamente se livrar desses invólucros do intelecto, saber o que é o invólucro, saber o que é intelecto, saber o que é mente, saber o que é espírito, saber o que é alma, saber o que é corpo. Você precisa saber isso tudo. E você precisa saber discernir. Esse texto que eu já vou postar já para vocês é importantíssimo. Leiam e releiam. Eu também farei isso, para que a gente possa ter entendimento da coisa, entendimento, saber separar o que é. Se alguém te mostra assim, hipoteticamente aqui, no futuro, quando a gente vai poder estar mexendo aqui no ar, aqui nas coisas, isso aqui é isso aqui é aquilo, eu sei discernir. Eu me lembro, primeiro ano de medicina, no centro anatômico, pegava um microscópio, tinha um monte de coisa lá e você tinha que saber discernir uma coisa da outra. O que era uma coisa, puxa vida, fisiologia. Essa fisiologia, que é o estudo que eu estou me referindo aqui na medicina, é também a fisiologia da vida, de você saber identificar, você olhar aquilo e saber identificar o que é cada coisa daquela que você está olhando aqui, né? Isso é bacana, é isso que nós temos que chegar. Não há como buscarmos o caminho, diz a Nilton, se não buscarmos conhecimento. Isso para nós conhecermos, sabermos como é a mecânica da vida, do espírito e da criação. Isso mesmo, Nilton, isso aqui que eu acabei de falar aqui. Fernando diz que é verdade, importantíssimo para sabermos o que fazemos, para não banalizar as coisas. Sim, mesmo o remédio que cura é o mesmo remédio que mata. A diferença está na dosagem. Aqueles elementos ali que estão soltos aqui pela natureza, juntando-se alguns elementos, provocam-se explosões, destruições. Então a gente tem que saber mexer com os elementos, tem que compreender os elementos, tem que saber a natureza dos elementos. A Francisca diz que é tomar consciência de quem somos e o que é possível fazer. Délia da Mata diz que para iniciar temos que saber que queremos nos livrar dos invólucros. Queremos? Então iniciarmos para nos direcionarmos. Silazen, bem-vindo. Cadê ouro? O ouro deve estar lá num banco. Se você está se referindo ao Jorge Antônio Ouro, está na cidade, aqui está em Florianópolis. Falei com ele agora há pouco por telefone. Pablo Augusto, é mesmo grego. Muitas sociedades promovem rituais que não explicam o porquê deles. Promovem orgias, ritos, cânticos e não sabem nem para que estão lá. Deixa eu ver. Nem para que estão lá, nem para que estão se prestando. E ficam andando com anéis de ordens nas ruas. Mas não sabem nem o que está fazendo. Ele dá um anel e diz: esse anel é o anel Atlante, é o anel de fulano, de Beltrano. Não sei. Tem que ter consciência do que é aquilo. É um anel Atlante, legal. Mas o que é isso? O que significa esse anel Atlante? O que eu tenho? O que é esse símbolo? Por que eu devo portá-lo? Sabe, essas coisas, pô. Tu não vai metendo tudo aí no corpo, aí, sabe? Excelente amigo, eu vou ler esse texto várias vezes. Isso, Eliana, pode ler.
Feliz sempre para você também, Silazen. Lisa, tenho resistência ainda a qualquer tipo de escola iniciática com seus rituais, mas estou ligado nos ensinamentos de todas elas. É isso, a gente tem que ser holista, tem que ter mente aberta. Você não precisa fazer nada que seja contrário ao que você pensa. Quantas vezes você não disse para você mesmo, eu já disse para mim um monte de vezes, o que é que eu estou fazendo aqui? Verdade ou não é? Nossa, eu falei um monte para mim. Cleonice, Lisa, é normal essa resistência, mas é na escola que você compreenderá os porquês. Porque a Nilton diz que por que buscamos tantos conhecimentos nas mais variadas áreas e nunca nos perguntamos ou nos questionamos? Sabemos algo a respeito da vida? Como ela é? Por que estamos aqui? Como fomos criados? Esse é o conhece-te a ti mesmo que alguém citou aqui, né? Essa é a verdade. A vida é essa. Buscar primeiro nos conhecer. E nos conhecendo, nós conhecemos o mundo, conhecemos tudo. Uma coisa é certa, diz Adélia da Mata, temos que buscar um caminho sério, sermos ajudados. Passei minha vida buscando um caminho, agora estou mais afinado. É isso aí, todos nós, né? Somos buscadores, por isso que eu digo, eu sou um buscador. Esse é o termo mais apropriado para mim. Buscador, nem iniciado, nem terminado, nem nada. Eu sou um buscador. Então é isso aí. Eu acho que já vou colocar o texto para vocês, analisem e cada um verifique se está pronto ou verifique as ferramentas necessárias para romper esse invólucro que cada um de nós está preso. Preso, sim, nós estamos presos. Se a gente tivesse solto desses invólucros, nós estaríamos procurando respostas, né? Nós estaríamos prontos, né? Nós estaríamos terminados e não precisaríamos ser iniciados. É isso aí. Bom dia, deixa eu ver, Pablo Augusto, já fui em umas 3 sociedades dessas e todas elas têm avatares. No entanto, as pessoas ficam adorando seres humanos. Acho ridículo. Mas é o livre-arbítrio de cada um, né, Pablo Augusto? Você também foi nas 3 sociedades. Ninguém te proibiu de você ir nas 3 sociedades, mas foi legal porque você foi lá e agora você pode dizer o que quiser porque você esteve lá, né? É isso aí, gente. Ali já disse ligar na mensagem e não no mensageiro, bem lembrado. Délia da Mata, buscadores, mas temos que buscar também um direcionamento que se afine mais com o que estamos sentindo, né, Cleonice? É isso aí. Então, um fraterno abraço para vocês e um feliz sempre. Tchau, obrigado, hein?